personagem tem uma necessidade dramática, tem um objetivo. Com a temporada final se aproximando, né, a 5ª temporada de Stranger Things chegando aí, eu resolvi teorizar sobre o que cada um dos personagens da série pode estar vindo a passar aí nessa última temporada. O que vai acontecer com cada um deles enquanto Hawkins estiver sendo atacada? Como é que vai estar a cabecinha desses personagens no meio dessa confusão toda? É isso que eu e você vamos discutir aí hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo focado nos personagens de Stranger Things, mais especificamente a cabeça desses personagens, tá? Isso é muito importante vocês se lembrarem desse detalhe, porque eu vou estar falando aqui coisas da 5ª temporada, né? Brechas narrativas que podem implicar aí na 5ª temporada de Stranger Things. Só que veja bem, no vídeo de hoje, que fique bem claro desde o começo pra ninguém falar que entendeu errado depois, eu não vou falar sobre o que aquele personagem vai fazer, tipo, olha, fulano vai matar tal bicho, fulano vai falar não sei o que. Não, eu não estou falando disso. No vídeo de hoje eu vou focar em narrativa psicológica, que é uma coisa que um inscrito antigo aqui do Plantão Geek já deve saber o que é, mas caso você aí seja novo ou seja nova aqui no canal, eu vou explicar rapidamente o que seria isso. É que veja bem, em roteiro existem dois tipos, digamos assim, de narrativa. A narrativa geral, que são os acontecimentos, né, da série ali, então o monstro que ataca não sei quem, fulano que luta contra não sei quem. Isso é a narrativa geral, porque implica na história inteira, entendeu? A narrativa psicológica é um outro setor dentro de roteiro, né, que eu sou mais especializada em narrativa psicológica nessa parte, porque esse tipo de narrativa foca nos valores e nas intenções daqueles personagens. O porquê que eles fazem as coisas que fazem é aquilo que não está escrito no roteiro, mas que justifica as ações de um personagem. Inclusive, eu vou deixar aqui recomendado pra vocês nesse vídeo do card aqui, um vídeo que eu explico tudo sobre narrativa psicológica, caso você não saiba o que é isso, porque é importante você entender que é disso que eu vou falar no vídeo de hoje, pra ninguém chegar nos comentários falando que eu não separei storyline, mas eu acho que fulano vai matar o Vecna, acho que não sei o que. Não vou estar falando de narrativa geral, vou estar falando da cabeça dos personagens e o tipo de desenvolvimento que essas emoções vão fazer eles passarem, entendeu? É isso que a gente vai focar. Mas não se preocupe, porque o vídeo das storylines, né, que são as linhas narrativas aí, o que cada personagem pode fazer ou deixar de fazer na temporada, eu também vou fazer aqui no Plantão Geek, mas não agora. Calma que eu estou organizando. Eu tô ali calculando as brechas possíveis para fazer uma teoria legal para vocês, e isso requer muita análise ali das estruturas de roteiro, tá? É por isso que vocês gostam de ver os vídeos, né? Porque eu faço essa análise antes. Então, paciência que o vídeo das storylines já vai sair. Mas antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries e também, é claro, gosta muito de Stranger Things. Eu te convido a conhecer as estampas do Plantão Geek lá na loja do canal, tem várias estampas da série. Então assim, eu acho que todo fã que se preza tem uma brusinha ali da série, sabe? Tem um moletom, uma camiseta, camisa de manga longa, tudo isso você encontra lá na loja do Plantão Geek, que tá no link aí na descrição, tá aí nos botões aí embaixo. É só você descer aí um pouquinho que você acha. I'll take your entire stock! Eu te convido também a você se tornar membro aqui do Plantão Geek. Aqui vai estar aparecendo alguns benefícios, ó, que você pode dar uma olhadinha, mas você também pode clicar no botão aí embaixo, torne-se membro e ver certinho cada benefício que tem em cada assinatura, tá bom? Sem mais delongas, vamos aqui de volta pro vídeo. Eu quero fazer um adendo aqui, gente, antes de eu começar, que é claro que há alguns personagens que têm mais a desenvolver psicologicamente do que outros. Então não se surpreenda ou não se ofenda, né, digamos assim, quando você vê que eu falei muito sobre um personagem e teve outro que eu não falei tanto. Não é minha culpa, gente, é a culpa dos escritores que não deram atenção idêntica, assim, a cada personagem, sabe? Eles não trataram cada desenvolvimento de cada personagem igual, porque os personagens têm funções diferentes na narrativa.
narrativa. Então não vejam isso como perseguição contra o seu personagem favorito ou coisa assim, porque realmente tem personagem que não tem mais nada a desenvolver. Vocês vão perceber isso aqui nesse vídeo. Existem personagens que não tem mais nada a falar ou acrescentar em narrativa psicológica, e é justamente por isso que eu acredito, né, eu já tinha comentado isso antes, que Stranger Things vai conseguir encerrar as suas pautas no momento adequado, se os criadores da série forem objetivos. O que eu quero dizer é que eu não acho que 8 episódios, né, que é o que essa quinta temporada vai ter, eu não acho que vai deixar de ser suficiente, sabe? Eu creio que em 8 episódios dá pra você resolver tudo, justamente porque tem personagem que só vai estar lá pra participar da narrativa geral, não vai ter mais nada de desenvolvimento, então isso já poupa tempo de tela. Vocês vão perceber melhor ao decorrer do vídeo quando eu começar aqui. A gente vai iniciar aqui a primeira análise de narrativa psicológica com ela, a Eleven. A primeira grande questão da Eleven é relacionada às capacidades dela, o que ela consegue fazer. Na quarta temporada, rolou ali uma questão de autoestima da Eleven que até foi bem resolvida no final daquela temporada mesmo, quando o Mike diz que ama ela, por exemplo. Parte dessas inseguranças dela foi resolvida ali com a montagem desse monólogo. Porém, depois que aconteceu aquilo com a Max, né, depois que a Max acabou se ferindo, essa pontada de insegurança pode ser muito crucial na quinta temporada. Se vocês bem se lembram aí, o Brenner tinha dito pra Eleven que ela não era forte o suficiente pra lutar contra o Henry, né? Pra lutar contra o Vecna. E que ela teria que voar, sabe? Ela teria que mover montanhas pra conseguir fazer esse tipo de coisa. You will need to fly. And you're not ready. Ela acreditou que ela conseguia sim, foi lá, fez toda a missão dela, né, pra tentar ajudar a Max, e mesmo assim a Max pagou um preço, né, ela saiu gravemente ferida. E agora a gente é deixado com uma situação em que o Vecna não foi morto de verdade, ele tá por aí ainda, né, e a Eleven, de alguma forma, ela não foi forte o suficiente, pelo menos não forte a tempo, pra lidar com o Vecna sem que a Max saísse prejudicada. Isso, com certeza, vai mexer na cabeça da Eleven, eles já plantaram essa semente no final da quarta temporada, quando, por exemplo, o Mike tá conversando com o Will e ele fala assim, a Eleven nunca perdeu na vida. She's never lost before. O que ele quis dizer é que a Eleven nunca perdeu pra uma força antagônica assim do mundo invertido, sabe? Nunca teve uma criatura que ela não pôde vencer. E agora isso aconteceu. Ela perdeu para o Vecna, de certa forma, né? Ela não ganhou a tempo. Essa insegurança de pensar que talvez quando chegasse na hora certa ela não conseguisse ser forte o suficiente e as pessoas que ela ama acabarem pagando um preço por isso, vai acabar mexendo muito com a cabeça da Eleven. Ela pode pensar que todo mundo que ela ama tá em perigo perto dela, por exemplo, porque ela não vai conseguir defender todo mundo. Com isso, ela pode precisar ser lembrada de algo que o próprio Dr. Owens disse pra ela ali durante a quarta temporada, que ele disse que ela sozinha não ia conseguir vencer, assim como os amigos dela sozinhos também não iam conseguir. Eles vão precisar trabalhar juntos. Só que o que acontece quando uma pessoa do grupo achar que não consegue? E é uma pessoa que é um elemento bem importante, no caso a Eleven. Toda aquela construção de confiança que você faz com a Eleven, ela foi um pouco baqueada depois desse acontecimento. Eu acredito que quando a Eleven ficar sabendo, por exemplo, das visões da Nancy e o Will comentar que ele tem certeza que o Vecna tá vivo e que eles vão ter que matar o Vecna porque não tem outra solução, eu acho que isso pode criar um certo receio pela parte da Eleven e ela pode talvez aí fraquejar um pouco. Outro ponto interessante é que com certeza a Eleven vai estar sentindo um pouco de culpa nessa quinta temporada por parte do Henry, né? Por parte do Vecna. Quem sabe até ela sinta um pouco de empatia pelo Henry. E isso vai se dever porque, primeiro, a Eleven não é uma pessoa vingativa. Isso é primeiro de tudo. O Henry foi um cobaia, ele passou por vários sofrimentos e ela pode se compadecer um pouco sobre isso. E segundo, porque no final da quarta temporada, o Henry ali, barra Vecna, né? Ele já no formato de Vecna, ele disse pra ela que a culpa dele estar daquele jeito e dessas coisas estarem acontecendo não era do Brenner que veio a morrer depois, sabe? Não é do laboratório. Era dela, porque foi ela que baniu ele, né? Naquela cena lá quando ela tá mais criança e tudo mais. Ela baniu ele pra essa nova dimensão e ele acabou criando essas coisas e se transformando. Então essa culpa, a Eleven sendo a personagem empática que ela é mostrada ali na série, pode acabar criando consequências, sim. Essa culpa pode fazer a Eleven tomar decisões mais arriscadas do que ela normalmente tomaria, porque ela vai ficar com isso na cabeça de,
ó, fui eu que abri o portal, fui eu que fiz o Henry ser desse jeito, e agora o Henry tá fazendo isso, tá afetando as pessoas que eu gosto, mas foi por minha causa, foi porque eu expulsei. Então essas coisas podem rodar aí na cabeça da Eleven como se fosse um tipo de insegurança, mas no final a mensagem que vai prevalecer é que eles todos ali unidos, né, todos os grupos de amigos e tal, o pessoal de Hawkins, unidos vão ter que vencer o Vecna. Ninguém sozinho consegue, então vão ter que martelar novamente nisso, pra entrar todos aqueles discursos motivacionais que eu já mencionei em alguns vídeos, como esse aqui, ó, é que eu falei de algumas coisas que podem acontecer ali na 5ª temporada. Então, com certeza, essa sensação que a Eleven vai ter pode influenciar, sim, nas atitudes dela durante a 5ª temporada. Tadinha, né? Não tem um minuto de paz. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Indo agora pro segundo personagem, o Will Byers. Eu creio que a maior questão psicológica do Will é muito estritamente pessoal, sabe? Não é nada que vá influenciar na narrativa geral, até porque nós estamos falando de narrativa psicológica, normalmente já não influenciaria, mas eu acho que a questão do Will é muito mais pessoal, é muito mais intrínseca, que é um tipo de desenvolvimento que deveria ter acontecido aí nas temporadas anteriores, mas não aconteceu, né? Vai saber o porquê. Na última temporada, o Will tocou bastante nessa pauta da representatividade, né, dele abordar essa sexualidade dele. E agora aqui, pra falar dessa pauta, né, a gente vai usar as próprias palavras do Will, tá bom, gente? Então eu vou me basear nas cenas que ele tava falando sobre isso, sem saber que ele tava falando sobre isso, né? Eu acredito que é seguro dizer que o Will, ele acredita que ele não tem pertencimento nenhum, né, que ele não pertence a nenhum lugar, que ele é esquisito, que ele é estranho, que ele é diferente. E pelas próprias conversas que ele tem com o Mike, o Will tá completamente renegando quem ele é, né? Infelizmente, ele tá passando por aquele processo que ele não tá se aceitando, que ele acha que por ele ser quem ele é, as pessoas vão se afastar, tem muita insegurança referente a isso, e isso faz com que ele fique assustado. Ele é uma pessoa que está assustada com quem ele é, porque ele descobriu isso agora, né? Ele tá percebendo agora, tá se conhecendo agora. Então, pra mim, o objetivo do Will na 5ª temporada é bem nítido. Ele vai passar por um processo de aceitação, e isso não vai só englobar a aceitação das outras pessoas, porque eu não acho que o Will vai pegar um megafone e vai começar a falar assim pra Deus e o mundo, pra todo mundo aceitar ele. Porque primeiro, a gente tem que se lembrar que estamos nos anos 80, a sociedade em relação aos LGBTQ+, né, o pessoal dessa comunidade, era bem pior do que hoje em dia, gente. Hoje em dia já não é 100% ideal, né, as pessoas são preconceituosas ainda, tem todas essas questões. Imagina nos anos 80 como é que era. Não é à toa que a outra personagem que traz uma representatividade na série, que é a Robin, só falou que ela é lésbica, por exemplo, pro Steve. Ninguém mais sabe disso. Tanto que a Nancy na 4ª temporada chega a cogitar que a Robin tá interessada um pouquinho no Steve, sabe? Esse tipo de coisa. E olha que a Robin é uma pessoa que a gente vai falar um pouco mais dela pra frente, né? No tópico dela, que ela tá em um momento diferente da sexualidade dela que o Will está. Ela se aceita, ela já sabe, sabe? É uma coisa um pouco diferente que a gente, como eu falei, vai exemplificar um pouco melhor à frente. Mas o Will, não. O Will, ele tá passando por um processo onde ele literalmente vai ter que se encontrar. E acima de tudo, ele vai ter que se aceitar. Então ele vai ter que passar por um processo de ser acolhido por algumas pessoas, né? Que eu acho que eles vão colocar algumas poucas pessoas que vão saber sobre ele. E acima de tudo, ele tem que se acolher. Eu acho que essa é a mensagem mais importante de todas. E é importante eu ressaltar uma coisa aqui, que eu sei que talvez pode ter gente que vai me xingar nos comentários, mas eu preciso dizer o que eu analiso da situação, sabe? O Will se aceitar não significa que ele precisa ter um namorado no final da série. Isso não tem nada a ver com se aceitar. Porque, ao meu ver, gente, se a série escolhesse passar a aceitação do Will para com ele mesmo em formato de vamos colocar um namorado pra esse menino, pra mim a mensagem ela ia se tornar um pouco mais fraca e um pouco mais superficial. E por que isso, né? Vou explicar. Porque aí você ia passar a impressão que a validação do Will, a validação de quem ele é e o reconhecimento de quem ele é, depende da aprovação de uma outra pessoa, depende de um relacionamento com uma pessoa. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. As pessoas, eu acho problemático as pessoas pensarem desse jeito, sabe? Você não precisa ter o seu eu aprovado por uma outra pessoa. Você tem que se aprovar, você tem que se reconhecer e você tem que se aceitar. Você não pode colocar a sua felicidade e a sua satisfação nas mãos de outra pessoa. E é por isso que eu acharia super apropriado, por exemplo, você não mostrar propriamente um namorado pro Will, mas de repente mostra ele mais confortável com essa ideia. Isso já seria uma aceitação, isso já seria
faria ele se permitir. Isso colocaria ele num mesmo patamar de aceitação que a Robin tem com ela mesma, né? A forma que a Robin se vê, por exemplo. Porque, infelizmente, eles vão continuar nos anos 80, né? Novamente, ninguém vai pegar um megafone e vai começar a falar sobre esse assunto, porque naquela época dava um chabu, gente, dava um problema. Só que mesmo que se passe nos anos 80, tem como você passar uma mensagem super bacana sobre representatividade. Você não precisa de validação alheia pra você ser quem você é. Você só precisa ser quem você é. Simples assim. Você não precisa se ver como diferente, quebrado, partido ou qualquer coisa assim, que é o jeito que o Will se vê. É o jeito que o Will tava lá comentando com o Jonathan, tava comentando com o Mike, meio entre linhas e esse tipo de coisa. E eu acho que, levando em conta o pronunciamento do ator Noah Schnapp, né, que é o ator que faz o Will, e também os criadores da série, os Duffer Brothers, o foco da quinta temporada pro Will vai ser ele aceitar a si mesmo, dessa forma que eu acabei de descrever. Ao meu ver, gente, assim, no meu ponto de vista pessoal, os roteiristas colocaram essa questão, por exemplo, do Will gostar do Mike, pra exemplificar uma coisa muito real, que seria a seguinte: você só pensa na sua sexualidade pela primeira vez, né? Quando isso acontece pela primeira vez com você, que você vai pensar sobre a sua sexualidade, é porque você se sentiu atraído por alguém próximo de você. É alguém que está no seu convívio. Quando você sente isso por alguém que está no seu convívio, é quando você realmente sabe? Independente da sua sexualidade, esse vai ser o momento. E é muito importante você colocar na série, né, e ressaltar como uma mensagem para as pessoas, que essa pessoa, símbolo do seu afeto, né, a pessoa que você gosta, ela não é a vilã da história por ela não retribuir o seu sentimento. Sabe por quê? Porque ela não é obrigada. Sabe por quê? Porque ela pode ter outras coisas em desenvolvimento, ela pode ter outros interesses. Ela pode não ter o mesmo interesse afetivo que você. E ela respeitar os seus próprios sentimentos e ela ser ela mesma, não deve tornar ela a vilã da sua história. Então, quando se fala assim de Will Byers tendo um final feliz, eu não imagino ele com um namorado. Eu não imagino que do nada, nos 45 do segundo tempo, vão jogar um namorado assim de paraquedas pro Will. E muito menos aquela fanfic, porque pra mim é uma fanfic completamente mal elaborada, de que realmente existem pessoas nesse fandom de Stranger Things que acham que os roteiristas vão simplesmente fazer o Mike deixar a Eleven, depois daquele monólogo, depois de passar 8 anos de série alimentando o relacionamento de Mike com Eleven, tem realmente pessoas que acham que o Mike vai parar de amar a Eleven do nada e vai se voltar ao Will, e o Will e ele vão ser um casal feliz. Sendo que, primeiramente, o Will, ele não é um personagem talarico, e segundamente, essa não é a sexualidade do Mike. O Mike tem um desenvolvimento com a Eleven. Então, assim, eles não vão acabar com um dos casais principais da série, que eles se propuseram a contar desde o início, só porque existe uma parcela de fã aí que não gosta dos caras, sabe? Sinto muito. E é uma parcela pequena ainda, que quando você consome Twitter, você acha que é uma parcela muito gigante, mas não é, é pequena. Então, assim, a partir do momento que o Will abraçar quem ele é, por exemplo, se ele fala pro Mike, ele não precisa falar pro Mike que ele gosta dele, mas se ele fala pro Mike sobre a sexualidade dele, que ele gosta de outros meninos, eu imagino que o Mike pode super aceitar isso, ele pode fazer aquelas frases que podem assegurar o Will que é seguro ser quem ele é, assim como o Jonathan fez com o Will, sabe? Então eu acho importante você colocar pessoas em que o Will ama falando isso pra ele. De repente, até mesmo, o Will pode perceber que o que ele sente pelo Mike não é amor em si, tipo, não é esse tipo de amor. Pode ser atração. Atração e amor são completamente diferentes. Pode ser que o que ele gosta do Mike é essa aceitação, é essa proteção, é essa sensação que ele pode ser alguém importante pro Mike, mas não que ele se imagina se relacionando com o Mike. Tem tantas linhas de complexidade quando a gente fala de relacionamento, que eu acho que todas elas, assim, podem ser muito bem trabalhadas com o Will e podem passar uma mensagem super bacana pras pessoas, assim, tipo, tem o potencial de ser a maior mensagem que Stranger Things pode passar, pode estar agora na cabeça do Will, pode estar agora nas mãos dos roteiristas que vão escrever a narrativa psicológica do Will. Resta agora saber se esses roteiristas vão permitir que a mensagem mais poderosa de todas nessa história de Stranger Things seja passada adiante. Que lindo, cara! Lucas Sinclair.
levando em conta a quarta temporada, eu acredito que o Lucas vai seguir essa narrativa de se sentir impotente. Talvez possa ter uma pauta aí dele se sentir culpado por não ter conseguido impedir o Jason de atrapalhar o plano, coisas assim do tipo. Que a Max poderia estar bem em outras circunstâncias, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse feito aquilo. Tudo assim, questões de insegurança. Mas esse desespero por ajudar a Max, né, combinado com esse sentimento de culpa, pode fazer com que o Lucas tente qualquer coisa pra trazer a Max de volta. Isso pode fazer ele ficar em perigo, pode fazer outras pessoas ficarem em perigo, tudo isso porque ele quer apaziguar essa insegurança que ele pode criar na cabeça dele. Isso pode fazer ele ser imprudente, o que talvez pudesse fazer um paralelo ali com o Lucas da primeira temporada. Porque isso é uma pauta importante também, né? A gente vai ter muita referência à primeira temporada, até alguns grupos vão ser separados dessa forma, né? Vão criar dinâmicas dessa forma. Então, na primeira temporada, tinha bastante aquela questão do Lucas querer resolver as coisas, nem que seja sozinho. E eu creio que nessa quinta temporada, qualquer brecha que tiver de você trazer a Max de volta, o Lucas vai querer agarrar. Nem que ele vá sozinho resolver isso. Coragem é que não falta, né, pro Lucas. Outra questão que pode surgir, que eu pensei agora aqui, né, baseando essas questões de paralelo da primeira temporada e etc. Vamos nos lembrar aqui que o Lucas e a Eleven na primeira temporada não se bicavam, né? Eles meio que se estranhavam. Mais o Lucas do que a Eleven, né, coitada? O Lucas só tinha essa posição defensiva, assim, em relação a Eleven, porque ele não sabia direito quem ela era. Então eu acho que talvez você possa gerar um pequeno conflito, assim, coisa de um episódio, sabe? Coisa que você resolve na hora, assim, no mesmo episódio e tal, sem alongar muito pra não criar drama desnecessário, de que talvez o Lucas possa até mesmo achar uma brecha pra você trazer a Max de volta e tal, e a Eleven, por se sentir insegura, por se sentir incapaz, como eu já descrevi aqui nesse vídeo, ela pode ficar receosa sobre fazer o que é proposto ali pra ela ou não. E isso pode fazer com que o Lucas fique bravo com ela, pode fazer com que ele fale coisas do tipo, ah, se fosse você que precisasse de ajuda, a Max seria a primeira que ia tentar te ajudar. Ah, se vocês tivessem voltado aqui pra Hawkins primeiro, isso não teria acontecido. Tipo, coisas da boca pra fora, sabe? Porque agora a gente sabe que a Eleven e o Lucas são amigos. Mas pode ter essa tentativa, assim, de conflito, eu imagino. E aí pode, é claro, envolver outras pessoas, né? O Mike pode defender a Eleven, o Will pode defender a Eleven, esse tipo de coisa, e pode dar um pequeno BO. Então, assim, pode dar pequenos probleminhas e tal, mas que vão ser resolvidos ali na hora. O próprio Lucas e a Eleven podem se resolver e tal, podem desabafar um pro outro. Tem, assim, muito potencial numa cena como essa. E isso pode ser gerado por essas sensações, né? Ambos estão se sentindo impotentes. Então eu acho que isso pode criar uma dinâmica muito interessante entre o Lucas e a Eleven também. Agora vamos falar do Mike. A pauta mais relevante a se resolver do Mike, eu acredito que é bem semelhante ao que a Eleven passou na quarta temporada, só que agora eles vão inverter, agora vai acontecer com ele. Porque o Mike se sente um inútil, né, gente? Essa é a verdade, coitado. Ele sente que a Eleven um dia pode acordar e perceber que ela não precisa dele, né? Que ele é muito inferior a ela, tal, ela consegue se virar e fazer todas as coisas que ela quiser sozinha. Ou seja, ele pode achar que ela é muita areia pro caminhãozinho dele, né? É como se fosse isso. E se um dia ela perceber isso, ela vai terminar com ele e ele vai ficar na pindaíba. É basicamente esse o pensamento do Mike. Mas isso é uma mentira, né? Como a gente sabe, o Mike, ele já salvou indiretamente a Eleven muitas vezes, só que ele não sabe reconhecer isso. Se a gente fizer uma retrospectiva rápida, a gente consegue perceber isso e apontar certinho aqui. Ele acolheu a Eleven na casa dele, prometeu uma vida pra ela ali no final da primeira temporada, com toda aquela promessa de Snowball. Isso acabou dando forças pra ela lutar contra o Demogorgon. Ele ajudou a Eleven a descobrir indiretamente que Hawkins era a casa dela. Isso é importante, né, pra alguém que busca pertencimento, por exemplo. Então o Mike fez uma boa ajuda aí. Se o monólogo não tivesse acontecido, todo mundo teria morrido, porque sem aquela conversa a Eleven não teria o incentivo necessário pra vencer o Vecna. No roteiro ainda diz que a Eleven só teve a ideia de tentar reviver a Max porque ela lembrou do monólogo do Mike também. Então é triste pensar que o Mike se vê como uma pessoa sem valor
né, sem valor pra Eleven. Sendo que, na verdade, eu acredito que ela mesma já saiba disso, né, que o Mike ajuda muito ela, né, ele é muito uma forma de ter um gatilho, assim, de poder dela muito grande, porque ela usa da emoção do amor pra poder combater as coisas, né, diferente do que a Kali, lá na segunda temporada, ensinou pra ela. A Kali ensinou a usar raiva, né, e a Eleven veio a descobrir que o sentimento de amor é muito mais poderoso. O Mike, tendo essa ideia em mente, né, de que ele se sente, assim, inferior a ela, né, que ele não ajuda o suficiente, que ele não pode fazer nada por ela, esse tipo de coisa, ele pode pegar aquela posição de líder novamente, né, que era uma posição ali que ele estava familiarizado na primeira temporada, quando ele foi apresentado pra gente. E ele pode fazer tudo isso para que ele se sinta útil novamente, né, para que ele se sinta merecedor da Eleven. Inclusive, uma das coisas que eu acho que pode vir a acontecer aí na quinta temporada é da mesma forma que o Mike teve todo um monólogo ali pra Eleven pra falar o que ela precisava ouvir, eu acho que a Eleven também pode assumir esse papel pro Mike e pode assegurar e falar coisas que ele precisa ouvir, como por exemplo de todas essas vezes que o Mike salvou ela e provavelmente ele não percebeu. Esse tipo de conversa pode gerar mais confiança no Mike e permitir que ele tome aquela posição que foi mostrada ali no desenho do Will, por exemplo, né, ele como um paladino ali enfrentando as criaturas na frente de todo mundo, como se fosse o coração da equipe, né, porque foi assim que ele foi descrito ali na quarta temporada. Então o Mike vai passar por um processo que ele precisa sentir que ele pode fazer tudo aquilo, que ele é tão importante quanto as outras pessoas. E essa também é uma mensagem muito poderosa. Agora, falando do Dustin, semelhante um pouco à trajetória do Lucas, eu acredito que o Dustin pode ser afetado por tristeza e raiva ao mesmo tempo nessa quinta temporada. Isso eu tenho comentado em alguns vídeos aqui, né, sobre Stranger Things, sobre esse lado do Dustin que vai chegar a ser mostrado na quinta temporada, só que esse lado a gente nunca viu antes, a gente vai ver pela primeira vez agora, que é um lado consequência da morte do Ed, né, o Ed morreu ali nos braços do Dustin e isso vai ter que ter algum efeito nele. Ao contrário do Lucas, eu acho que essa tristeza e também essa raiva podem fazer com que o Dustin não se sinta disposto, ou então que ele ache que, assim, não importa o quanto eles tentem, as pessoas sempre podem morrer, que a tentativa de luta é inútil, né, pessoas inocentes morrem, esse tipo de coisa. E o Dustin é uma parte importante do grupo, né, ele é como se fosse o cérebro do grupo, pelo menos na minha perspectiva. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. E se você tem o cérebro do grupo não querendo pensar, né, muito abalado pra pensar sobre alguma coisa assim friamente, pra pensar que vale a pena eu procurar uma solução disso aqui, isso pode afetar de alguma forma a narrativa geral, né? É uma coisa do Dustin que nunca foi mostrada e que pode ser mostrada agora. Ele vai precisar vencer esse luto na marra, o que pode criar uma certa pressão no personagem. Essa tristeza pode atrapalhar a lógica dele. Quando a raiva vier, ele pode negar ver alguma lógica na frente dele, esse tipo de coisa, e isso pode afetar os planos. O que, novamente, seria uma novidade muito chocante aí sobre o Dustin, mas que é completamente possível. Agora, vamos falar da Max. É claro que, como a gente tá falando de narrativa psicológica, não vai ter muito disso na parte da Max, né? Eu acredito que ela é uma personagem que vai implicar diretamente na narrativa geral, porque toda a parte psicológica da Max já foi abordada na quarta temporada, então não vale a pena você trazer de novo essa pauta pra você falar disso. No máximo, você vai finalizar aquilo que você já tava contando na quarta temporada. Então você pode ter só ali um acolhimento, né? Ela aceitando o acolhimento e tudo mais, mas eu não imagino que você vai martelar mais ainda essas questões psicológicas da Max, porque primeiro ela tá em coma. Ela não vai ficar em coma pra sempre, é claro, né? Eventualmente a Max pode acordar, pode ser trazida à vida ali de novo. E aí você vai ter menos da metade da temporada pra você desenvolver alguma coisa. Isso não é um tempo bacana pra você influenciar ali numa narrativa psicológica da Max. Então eu acredito que ela vai focar mais na parte geral, né? Dos acontecimentos da série em si. Então não tem muito a comentar sobre a Max na quinta temporada envolvendo essa parte psicológica. Mas, caso você queira saber dessa parte psicológica que eu falei que eles podem só finalizar na quinta temporada, tem um vídeo aqui no card pra você dar uma olhadinha que eu falei sobre a narrativa psicológica da Max, tá bom? Beleza, mané!
Hopper e Joyce. Sim, gente, eu uni em um tópico esses dois personagens. Mas eu tenho motivos pra ter feito isso. Porque assim como a Max, eu não acho que os adultos da série vão ter algum desenvolvimento de narrativa psicológica. Porque, novamente, eles já tiveram um foco disso na 4ª temporada, e agora é só você finalizar. Muito importante eu ressaltar aqui novamente, gente, eu tô falando de narrativa psicológica. Eu não tô falando que o Hopper e a Joyce não vão fazer nada na temporada. Não, eles vão fazer ali participantes da narrativa geral, mas não vai ter nada assim emocionalmente deles que ficou pendente pra resolver, que eles não vão resolver agora, que vai ser uma nova inserção, uma novidade. Não, eu não acho que isso vai acontecer. O Hopper, por exemplo, falou um pouco ali na 4ª temporada sobre como ele se sentia naquele buraco negro, representado aqui, é claro, por um transtorno de saúde mental muito sério. E como ele se sentia, né, que tudo que ele tocava era destruído e uma parada dessa. Mas aí ele passou as últimas 4 temporadas nessa vibe. Então, assim, no final de tudo, quando ele se assume ali pro Dimitri, né, fala sobre tudo que ele tá sentindo, ele diz que ele sempre precisou das pessoas que ele ama e que, na verdade, ele se enganava, falando que, na verdade, essas pessoas que precisavam dele. E aí ele percebeu que isso era uma grande mentira. E a Joyce, né, por seu lado, ela se propôs a fazer tudo pra poder resgatar o Hopper. Isso porque a pauta dela era de uma pessoa que sentia culpa pela morte dele, né, por ter sido aquela pessoa que girou o botão, acabou matando o Hopper ali na 3ª temporada, né? Foi ela que tomou essa atitude, é claro, por mando ali do Hopper, mas ela já superou isso, já finalizou isso, já resgatou o Hopper, não tem mais o que elaborar psicologicamente pra Joyce também. Então eu acredito que esses dois personagens vão ficar inseridos inteiramente ali na narrativa geral. All we need to do is destroy those particles. Continuando a falar de personagem que provavelmente não vai ter foco em narrativa psicológica, vamos agora pra Robin. Sim, gente, eu não acho que a Robin vai ter foco em narrativa psicológica. Isso porque, né, voltando a falar aqui das questões de representatividade, a Robin, diferente do Will, se aceita. Então a parte psicológica dela não está sendo muito desafiadora nesse momento. Ela, inclusive, tá tentando investir na Vicky, né? Então ela tá trabalhando numa outra questão já. A sexualidade da Robin não é nenhuma novidade pra ela. O que é diferente do Will, você entende? Você percebe que esses dois personagens não estão na mesma situação? Sim. Isso porque a Robin já passou por aquele amadurecimento, né? Por uma maturidade ali necessária pra ela compreender um pouco a si mesma. E agora ela tá tentando viver a vida dela. Agora ela vai implicar ali na narrativa geral da série. Só pra não falar que nada pode acontecer, eu acho que o máximo que pode rolar ali é que se por acaso a Robin tiver uma cena com o Will, o que seria incrível, né? Tem alto potencial aí, teria um grande potencial de uma cena fantástica. Isso poderia gerar embates ali, conversas muito interessantes pra poder fortalecer essa mensagem de representatividade. Mas assim, se não fizerem uma cena como essa, a Robin vai ficar ali na narrativa geral mesmo. E por último, e não menos importante, eu uni 3 outros personagens num mesmo tópico, porque basicamente eles falam da mesma coisa. Nancy, Jonathan e Steve. Basicamente, gente, esses 3 personagens estão pensando na mesma coisa, que é no futuro. O que eles querem pro futuro? É uma pauta em comum entre esses 3 personagens, é por isso que eles estão no mesmo tópico. O Jonathan é um personagem que sempre coloca os outros como prioridade, sabe? A ponto de dar um vácuo enorme na Nancy por medo de que ela pudesse abandonar os próprios sonhos pra poder ajudar ele. Eu acho que isso diz muito do personagem do Jonathan, sabe? Inclusive, esse personagem tem um arquivo Stranger só dele, que eu falo de algumas questões que às vezes as pessoas não reparam que o Jonathan tem. Então fica aí a indicação aqui do arquivo Stranger do Jonathan também. Essa ideia do Jonathan não se priorizar pode ser debatida pela própria Nancy, pode ser uma coisa que ela venha aconselhar ele a fazer, né, e tudo mais. E com isso pode vir o entendimento de que quando você ama alguém e escolhe, né, deliberadamente ter uma vida com aquela pessoa, dividir uma vida com aquela pessoa, isso significa que você vai ter que se adaptar a algumas situações e a pessoa também. Só que isso não deveria ser um problema, porque você vai estar fazendo essa decisão e a pessoa também vai ter que fazer uma decisão como essa. E o Jonathan é uma pessoa que ele nunca quis dar trabalho pra ninguém, né? Isso é uma coisa que fica bem evidente ali ao decorrer da série. A Nancy é uma pessoa super inteligente, passou numa faculdade mega top, enquanto o Jonathan não passou. E ele tem medo de falar essas notícias pra ela, porque na cabeça dele, se ele dissesse, a Nancy ia tentar adaptar os planos dela pra que ela pudesse ficar ali próxima do Jonathan. Mas aí que tá o X da questão. O Jonathan, no momento, ele não compreende que
isso seria uma escolha dela. Ela tem que escolher. Ele não pode fazer essa escolha por ela. Tipo, eu não vou falar porque ela vai escolher tal coisa. Como é que você sabe? É claro, ela ama você, ela se importa com você, só que ela pode ter o total direito de querer adaptar a própria vida pra estar junto com você. Você não pode tomar essa decisão pela pessoa. Por mais que nesse caso a intenção seja nobre, ainda não é recomendado você fazer isso, Jonathan. Ele também tem essa coisa de sempre querer ficar perto da família, né? Porque o irmão dele pode precisar dele, porque a mãe dele pode precisar dele. Mas nisso, o próprio Jonathan não vive. Então, uma hora, ele vai ter que processar a ideia de que o Will vai ter a própria vida, sabe? O Will vai lá pra faculdade dele, vai viver a vida dele. A Joyce, ela pode ter uma chance de viver aí um novo casamento, sabe? No caso com o Hopper. E aí, cada um vai ter a sua vidinha. E o Jonathan? O Jonathan vai ter perdido as oportunidades de ter vivido a vida dele. Então, eu acho que o Jonathan, pessoalmente, pode passar por esse processo de aceitar a própria vida e aceitar que ele tem que ter um caminho somente dele também. O Steve, por sua vez, ele também tem que revisitar esses sonhos dele, porque a narrativa psicológica do Steve tem que passar por um processo de mostrar que a admiração que você tem por alguém não deve ultrapassar os limites dos seus desejos por ela. O ponto, gente, é que a Nancy não divide o mesmo sonho de vida que o Steve divide. Ela não quer ter uma vida 100% focada na família, né, sendo mãe de uma penca de crianças e bora. Mas o Steve quer. E tá tudo bem, cada um pode ter o seu próprio sonho, o seu próprio almejo de vida. Mas isso significa que, por vezes, algumas adaptações não podem ser feitas. Então é por isso que eles colocaram esses três personagens num tipo de triângulo, porque eles estão debatendo a mesma coisa, que é você reconhecer o seu próprio caminho, reconhecer o que você quer fazer e compreender algumas coisas nessa jornada. No caso do Jonathan, é ele compreender que existe a possibilidade de adaptação e que você não pode decidir as coisas por outra pessoa. E no caso do Steve, é dele entender que só porque alguém te admira e que você admira outra pessoa, essa pessoa não tem que mudar os sonhos da vida dela para se adequar ao seu sonho. Eu sei que o Steve não pressiona a Nancy dessa forma, né? É claro, isso fica bem evidente. Ele tá ali tentando ser romantiquinho. Mas os sonhos deles são diferentes. Tem como você manter uma admiração por uma pessoa e reconhecer dolorosamente que a sua vida não se encaixa com a vida daquela pessoa. Você não quer a mesma coisa que ela não quer a mesma coisa que você. E tudo bem, sabe? Vocês vão ter que ficar na admiração mesmo, porque o amor, infelizmente, não vai ser possível. Então eu creio que a narrativa psicológica desses três personagens gira em torno da mesma coisa, que é você respeitar o seu próprio caminho, o seu próprio sonho e a sua própria jornada. Vocês perceberam, por exemplo, que o Steve não saiu de Hawkins? Ele não foi para uma faculdade, ele não tá nem interessado nisso. Por que será que ele não tá interessado nisso? Porque tem alguma coisa que mantém ele em Hawkins. Então ele tem que atiçar alguma parte do cérebro dele que afaste ele dessa conotação romântica, seja com quem for, porque ele dá em cima de todo mundo também, e que ele possa compreender que ele tem um caminho só dele, que ele tem um objetivo dele. A Nancy, ela tem um objetivo muito claro na cabeça dela. Ela tem os sonhos dela, as coisas que ela quer fazer, as coisas que ela quer escrever, tá tudo muito claro ali na cabeça dela. E ela sabe o que ela tá disposta a se adaptar e o que ela não está disposta a se adaptar. E no meio disso tudo, ela vai encontrar a própria jornada dela. Então a quinta temporada tem esse objetivo em comum, entende? Vocês perceberam, por exemplo, que os últimos 5 personagens que eu falei, eles têm jornadas entrelaçadas. É por isso que você vai, eu acredito, conseguir resolver todas as questões de ST, né? Todas as questões de Stranger Things no tempo adequado, porque você tem jornadas de personagens que se encerram junto com outras jornadas. Então parece que você tem que falar de todo mundo, sendo que na verdade você tem que falar de um mesmo assunto. Deu pra entender? Então, assim, só pra encerrar essa pauta de Nancy, Jonathan e Steve, os personagens vão aprender que é preciso separar na própria cabeça a diferença entre respeito e admiração de amor, de paixão. Tem uma diferença muito grande nisso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, e antes que alguém venha comentar aí, eu não mencionei outros personagens, como por exemplo Murray, Erica, Karen Wheeler, porque não vale a pena eu mencionar esses personagens aqui. Eles não vão ter questões de narrativa psicológica na minha análise, tá? No meu ver. Então não valeria a pena eu simplesmente comentar aqui sem acrescentar nada. Você pode ver que tem personagens que eu mencionei que não vão ter nada de narrativa psicológica, só que eles vão influenciar diretamente alguma coisa.
eu não acho que esses personagens que ficaram de fora vão influenciar em algo. Mas de qualquer forma, agora eu quero saber de você, qual dos personagens aqui que eu citei que você ficou mais interessado na narrativa psicológica que eles podem vir a ter, né? Lembrando aqui que isso tudo são teorias, é uma análise que eu fiz de caminhos prováveis que a quinta temporada pode escolher para a narrativa psicológica deles. Então comenta aí embaixo qual é o personagem que você mais curtiu e não se esquece também de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!